Ora bem, hoje contamos com a presença do médico de Clínica Geral, o Dr. Pedro Lopes. Um aplauso para ele. Da médica dermatologista Alexandra Osório. Um aplauso. E do médico dentista, o Dr. Pedro Ferreira Lopes. Um aplauso para ele. Portanto, hoje temos aqui o triunvirato original. Temos os três mosqueteiros do início. Exatamente. Vamos então... Aqueles que deram origem a isto tudo. Exatamente. Será? Quase. Diríamos que sim, Quase. Não é? Pelo menos connosco este elenco é o primeiro e será sempre o primeiro, não é? Portanto, um aplauso Muito para obrigada. o nosso elenco. E já agora, deixar um abraço a todos os que já passaram por aqui. Com certeza. Bom, antes de entrar, hoje vamos falar então de autoexames, que é uma matéria muito importante, ajuda muito, com certeza, para que as pessoas se vigiem a si próprias, não é? E, portanto, antes de entrarmos propriamente na consulta, resolvemos ir à rua e perguntar aos portugueses se fazem ou não isto com regularidade, se autoexaminam. Vamos espreitar. O que são autoexames? O que são autoexames? São aqueles que são feitos normalmente pelas próprias pessoas. Há um autoexame. Sim, a pessoa é como as senhoras quando precisam de ver se têm cancro da mama, fazem palpação da mama para perceberem se têm alguns caroços. Portanto, naturalmente que isso é um autoexame. Autoexames são pessoas que fazem exames a elas próprias. Palpações, a próstata que é terrível, portanto, nos homens, portanto, e eu faço, apalpo e vejo se encontro algum caroço, debaixo dos braços, no pescoço. Que outros autoexames conhece? Olha, às vezes hérnias e coisas desse tipo que são mais salientes, a pessoa pode perceber pela palpação que tem algo que é normal. Palpar os peitos, se me aparecer um sinal qualquer, recorrer ao médico. Também há cancro da mama no homem, portanto também é importante fazer essa palpação no próprio homem. Nos homens, os autoexames, o único que eu conheço que, de facto, devem ter atenção é a partir dos 40 e tal anos da próstata. Costuma fazer autoexames? Confesso-lhe que não muitas vezes, se calhar deveria fazer mais. Sempre. Neste momento sou controlada pelo médico, não faço autoexames. Não faz palpações? Faço, porque eu tenho nódulo no peito, isso faço de vez em quando. Mas presta atenção às alterações do seu corpo? Presto. E quando há alguma alteração eu vou ao médico. Sim, por acaso os sinais costumo ver algumas vezes, costumo estar atenta. Até porque sou muito branquinha e estou sempre atenta aos sinais. Eu normalmente faço o autoexame da mama. É muito importante porque podemos diagnosticar algumas coisas precocemente. Bem, há aqui um comentário, só um bocadinho, minha senhora, há aqui um comentário que tem de ser feito. Atenção aos autoexames da próstata. Não existem. Anatomicamente é impossível. Não é impossível, mas... É preciso ser praticante de yoga, não é? Precisa ter alguma habilidade. Destreza, não é? Pronto. Vamos falar daqueles que são possíveis e mais, vamos demonstrar, não é? Sim. Portanto, o cancro da mama é um dos tumores malignos que mais afeta as mulheres, não é? Portanto, temos que estar muito atentos. Eu julgo que vamos, de resto, não tarda nada, mostrar como é que se faz, não é? Mas deixava aqui então a nota, é para o Dr. Pedro, não é? Sim. Dr. Pedro, conte lá, isto o que é que as mulheres devem fazer? Antes de mais, se calhar começámos por falar um bocadinho do que é o autoexame. De facto, como vimos alguns espectadores referirem na peça, autoexame é um exame que é feito pelo próprio, ou seja, é a própria pessoa que vai inspecionar o seu corpo como forma de o reconhecer e de detectar precocemente potenciais alterações. Isto não invalida que seja feito um acompanhamento médico regular e isto não substitui nenhum outro exame de rotina que seja utilizado como forma de rastreio. Ou seja, as mulheres que fazem autoexame da mama não devem deixar de fazer mamografias. Claro, as pessoas que fazem a inspeção do seu corpo para ver se tem alterações dos sinais, e o tal autoexame dos sinais, não devem procurar um dermatologista para fazer a dermatoscopia e ver se há alguma necessidade de avaliação complementar. Portanto, estes exames são apenas um complemento do acompanhamento médico regular e é muito importante que as pessoas conheçam o seu corpo, porque somos os primeiros
nós próprios, enquanto indivíduos, aqueles que conseguimos identificar aquilo que se altera. Porque às vezes não é ser maior ou mais pequeno, ou ser uma forma A ou uma forma B. Claro. É as alterações daquilo que é normal, as modificações que nós vamos sofrendo, que podem não ser normais, do ponto de vista, podem traduzir doença e, portanto, devem ser avaliadas e identificadas precocemente e, nesse momento, procurar um médico. Voltando aqui à questão do cancro da mama e do autoexame da mama, de facto, não há muita evidência e grande consenso sobre a validade do ponto de vista de capacidade de diagnóstico precoce destas situações de cancro de mama, utilizando o autoexame. De qualquer das formas, tal como eu disse, este exame, se fizer parte da rotina da mulher, é uma ótima forma de identificar precocemente alterações, ou pelo menos ficar lá a dúvida, procurar o médico e fazer uma avaliação adequada. O cancro da mama é um flagelo na nossa sociedade. Há imensas mulheres que sofrem deste problema. Felizmente, hoje em dia, os tratamentos permitem não só uma cura numa grande percentagem dos casos, como do ponto de vista até estético, uma recuperação perfeitamente adequada e, portanto, sem grande motilidade para a mulher. Portanto, tem que estar atento, não é? Que é para agir e poder... minimizar as consequências de uma doença que, infelizmente, é algo que hoje em dia nós convivemos no nosso dia-a-dia. Todos nós conhecemos alguém que já sofreu. E nós, mulheres, sabemos fazer a autopalpação? Pergunto eu. Vamos a isso, vamos tentar exemplificar. Vamos lá então, Pedro. Vamos lá então exemplificar. Vamos aqui então. Calçar luvinhas. Calçar luvas? Também eu? É! Está bem. Exatamente. Se vamos mexer em algum sítio, então eu também ponho, não tem problema. Então o que é que temos aqui, Muito importante ter em linha de conta é a altura em que devemos fazer o exame. Ou seja, o exame deve ser feito uma vez por mês, deve ser feito normalmente com a mulher despida da cintura para cima, em frente ao espelho, depois do banho. É depois do banho, eu tenho a mania de fazer no banho. Ou no banho ou depois do banho. Sim. Nunca antes do banho, porque de facto o calor da água quente ajuda a que os tecidos fiquem mais moles e seja mais fácil fazer a palpação e identificar algumas alterações. Estou preparada, doutor. Diga lá. É muito importante fazermos também este exame numa determinada altura específica do mês, porque as mulheres, na altura da menstruação, podem ter algumas alterações, na altura da ovulação também podem existir algumas alterações e, portanto, a altura ideal é fazer uma semana depois da menstruação. É normalmente a altura mais indicada. Para as mulheres que já não são menstruadas, a forma mais fácil é encontrar um dia fixo durante o mês e, todos os meses, no dia 1, no dia 5, no dia em que for, marcar no calendário. Exatamente. Depois isto deve-se fazer na posição em pé e na posição deitada. E, normalmente, o que se faz é colocar uma mão atrás da cabeça e utilizar a outra mão para fazer a palpação. Normalmente deve-se começar a palpação pela zona da axila e fazer sempre, primeiro inspecionar a pele, ver se há alguma alteração da pele, alguma retração do mamilo, por exemplo, ver se há alguma alteração visível, que não seja apenas detectável pela palpação, e às vezes só o observar é importante. Não esquecer que a maminha não é só isto que se vê aqui em cima, também tem a parte de baixo, daí a importância de fazê-lo ao espelho, e depois fazer sempre a inspeção neste sentido. Começar na axila, palpar para ver se há alguns gânglios ou alguns nódulos na zona axilar e fazer este trajeto com movimentos com as pontas dos dedos que permitem identificar muito bem se existem algumas formações nodulares, alguns os tais caroços que vimos ali na peça que nos permitem identificar precocemente potenciais formas de tumor. Começar na axila, palpar a axila e palpando a mama, fazendo movimentos circulares, também é uma forma de fazer, que permitem perfeitamente identificar algumas alterações nodulares. Esta senhora é risinha. Esta senhora é muito risinha. Para se sentir, 3 dedos? Sim, para se sentir bem se há algum nódulo. Não, se nós com a ponta, se fizermos com mais dedos, vamos ter mais... Podemos fazer com os 4 dedos. Claro. Portanto, conseguimos, temos uma mão livre. Mas as mulheres têm um certo pudor em tocar em si próprias, não é, doutora Alexandra? É um bocadinho, as mulheres às vezes têm um bocadinho de... Não fazer assim, como a Alexandra está a referir. Ou seja, utilizar... É melhor deixar o doutor a palpar. É melhor. É muito importante também percebermos se existe alguma secreção mamilar, porque muitas vezes fazendo expressão conseguimos perceber... uma coisa? Depende se sair, por exemplo, sangue, é algo que deve ser... E pode sair sangue? Pode sair sangue, em algumas situações pode ocorrer. Pode sair leite, em algumas fases da vida da mulher pode sair leite, ou pode traduzir alguma disfunção hormonal. Portanto, esta expressão que se faz para perceber se há algum conteúdo através do mamilo é também muito importante. Mas, sobretudo, aqui as mensagens são no sentido de fazer a palpação de forma sistemática, sempre neste sentido, portanto, da axila, percorrendo toda a mama por este lado,
e não esquecer nenhum quadrante. Portanto, se nós dividirmos a mama em quadrantes, temos este quadrante, este quadrante, este quadrante e este quadrante. E fazer uma palpação detalhada destes 4 quadrantes para garantirmos que nenhuma zona passa despercebida. Fazer isto na posição em pé, como eu disse, na posição deitada, porque quando nos deitamos, o tecido mamário vai ficar com outro tipo de exposição e, portanto, vai ser mais fácil encontrar alguns tipos de massas que possam estar ocultas pela posição em pé. E fazer, como referi, sempre com a mão atrás da cabeça para permitir o acesso à axila e facilitar uma inspeção muito adequada. Como eu disse, é fundamental fazer isto mensalmente a partir dos 20 anos, é a idade a partir da qual se recomenda. Não esquecer que a partir dos 40 anos, em alguns casos até antes disso, iniciar um acompanhamento por mamografia, por ecografia mamária. Uma por ano, normalmente, não é? Depende da patologia que esteja em causa, ou seja, se houver alguma situação que mereça um follow-up mais apertado, um seguimento mais apertado, sim. Numa situação em que não haja nenhuma alteração identificada, normalmente de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos é suficiente. Mas lá está, essa orientação deve ser feita numa proximidade com o médico assistente, porque é ele que vai ser capaz de identificar até os fatores de risco familiares. Diga-me uma coisa, se encontrar alguma coisa, o que é que fazemos? Médico imediatamente, não é? Não entrar em pânico, não entrar em alarmismo, porque muitas destas alterações, muitas destas tumefações que vão ser palpáveis, são muitas vezes fisiológicas, ou seja, não traduzem nenhuma doença, são apenas quistos que são funcionais e que, portanto, fruto do ambiente hormonal da mulher podem surgir e que irão desaparecer sem qualquer consequência, mas é muito importante que, se há algo que se alterou no nosso corpo, que seja feita uma consulta médica para se perceber se de facto se trata de uma situação benigna ou de algo que mereça um estudo mais aprofundado. Normalmente, com uma ecografia simples, portanto nem sequer é preciso pôr o fantasma aqui da mamografia, que é um exame simples, que muitas mulheres, sobretudo as mulheres que têm a mama mais pequena, referem como um bocadinho doloroso, mas não é todas as senhoras que já fizeram. Mamografia? Sim. Não é nada simpático, mas tem que se fazer. Não é simpático. Não é simpático, ficamos ali todas perguntas, vira para um lado, vira para o outro, mas tem que se fazer. Mas é um exame que eu acho que... é da máxima importância, da máxima importância, claro, portanto não deve ser evitado e é muito importante que nós desmistifiquemos um bocadinho os medos associados a estes exames. A ecografia normalmente pode ser um complemento importante. Nestes casos em que se identificam massas, às vezes basta fazer uma ecografia para esclarecer que é uma questão funcional perfeitamente normal. Esta rotina é que é muito importante, não é? Fazer uma vez por mês. Primeira vez que me ensinaram a fazer bem feitinho, porque não é um aplauso aqui para o doutor, porque normalmente palpo e tal, mas não fazemos, eu nunca fiz inteiramente bem. Não esquecer nenhum quadrante, esse é o truque. Muito bem. Mas há algum recado aqui? Não. Então vamos voltar para ali, doutor. Jota, passo a palavra. Deixem-me só, antes de continuarmos, a recordar aqui o nosso passatempo, enquanto o doutor e a doutora, 60, 760, 100, 300, prémio da manhã 5.000 euros, prémio da tarde 10.000 euros. Portanto, tudo junto faz estes 15.000 euros. Ao ligar durante a manhã, está a concorrer a estes 2 prémios, ao da manhã e ao da tarde. Mesmo que não seja o selecionado durante a manhã, o seu número de telefone continuará inscrito no nosso sistema, portanto, ainda pode vir a ser o selecionado à tarde. Portanto, tudo boas razões para ligar e para ir ligando durante a manhã o 760. Muito bem. Não esqueçam 5.000 euros, 5.000 euros. São um contributo importante na saúde e na doença. Às vezes pode haver algum aborrecimento em casa, uns exames para se fazer, umas coisas que têm que se fazer com mais rapidez, até para isto pode dar. Portanto, desde que haja um terminal multibanco para pagar, também dá. Portanto, não se esqueçam, é que isto é um bom investimento por 60 cêntimos mais IVA. Estão aqui a habilitar-se a 5.000 euros no final da manhã. Vamos prosseguir, Jota? Muito bem, vamos continuar. Conforme se faz o autoexame da mama, também devemos fazer o autoexame dos sinais da pele, para verificarmos se existe alguma alteração ou mancha suspeita. Doutor Alexandre, a que é que nós devemos estar atentos quando olhamos para um sinal e vemos ali um sinal suspeito? Muito bem. Para o autoexame dos sinais também é muito importante nós conhecermos o nosso corpo. Temos a obrigação, nós adultos, de conhecer a nossa pele, mas também quando temos crianças, também observar a pele da criança, e quanto mais observarmos, mais ficamos adaptados e ficamos com a memória das várias marcas que existem naquele corpo, como também do cônjuge, também pode ajudar, podemos ajudar a avaliar a pele da outra pessoa. Mas eu daqui a bocadinho vou ensinar como é que se pode fazer o autoexame a si próprio, que é importante. Os sinais são manchinhas castanhas, castanhas claras, castanhas escuras, e podem evoluir para pretas ou aparecer imediatamente pretas. Os sinais podem aparecer
após o primeiro ano da nascença, porque senão são considerados sinais congénitos, que são sinais que vêm com o bebê quando ele nasce, senão são sinais adquiridos ao final de um ano que começam a aparecer. Entretanto, os sinais, a explosão, o crescimento, o aparecimento de mais sinais coincide com a adolescência, portanto num período de crescimento, e a segunda fase pode coincidir com os 30 anos, ou com a primeira gravidez, no caso da mulher, após a primeira gravidez, como há muitos fatores de crescimento que circulam no corpo, há o aparecimento de vários tipos de sinais. Como eu disse, são sinais, são manchinhas castanhas, a grande maioria pode ter uma evolução benigna ao longo da vida, mas se nós apanharmos muito sol nos sinais, pode ter uma evolução que pode conduzir a uma evolução atípica, que é antes da malignidade e malignidade. Okay? Porquê é que isto nos preocupa? Porque há sempre mais de 10 mil casos novos de cancro da pele, sobretudo o melanoma, que mata, cuja profundidade do melanoma basta 0,7 milímetros para ser uma situação muito grave, e é por isso que nós ultimamente temos feito um grande esforço para evitar ensinar as pessoas na exposição solar e também fazer o autoexame dos sinais. Muito bem. E apesar do cancro, muitas vezes consegue-se prevenir, porque as pessoas estão muito atentas, consegue-se prevenir a evolução do cancro maligno, como também há sinais que nós, com algumas técnicas que usamos na dermatologia, nomeadamente a dermatoscopia, em que nós mergulhamos dentro do sinal e podemos ver em que fase de evolução é que está o sinal. Ok. E acho que agora vamos poder, aqui nestes gráficos, há determinadas coisas que nós observamos. Um sinal temos que saber. É o A, B, C, D, E. O A tem a ver com a assimetria. Okay. Se nós fizermos dois cortes num sinal, o da direita, podemos ver que ele, como se fosse um papel, ao dobrarmos um acima do outro, não há assimetria completa. Okay. Enquanto que o da esquerda, o bordo é redondo e simétrico, o da direita é assimétrico. A outra característica é o bordo, assimetria, agora acho que vai seguir bem. Temos mais. Sim, o bordo. O bordo, o regular é benigno, o irregular, começamos a dizer que existem, aparecem uns dedinhos à volta a espalharem-se. A irregularidade do sinal é suspeito, portanto devemos recorrer só por si, cada uma destas coisas por si só é suspeito e devemos recorrer ao dermatologista. Agora C. A C é a cor. A cor homogénea, que pode ser castanho claro, castanho escuro, é característica de benignidade. Okay. Agora, dentro de um sinal, se for heterogénea, que pode ser branco, que resulta de involução, o sinal está a ser comido pelo nosso próprio corpo, pode ser um castanho mais escuro numa determinada zona, até vemos assim uns dedinhos a avançar para a outra, com o castanho um bocado mais escuro para a zona mais castanho clara, e pode evoluir com aparecer uma pinta de repente preta. Ou então um sinal preto, que aparece, não é castanho e de repente é preto. Nós devemos ir ao dermatologista. Okay. A seguir é o diâmetro. O diâmetro, ou seja, o tamanho é muito, muito importante. Um sinal com menos de 6 milímetros é benigno, mais de 6 milímetros é considerado suspeito e tem que ser avaliado, com todos os outros componentes. A seguir ao diâmetro temos o E. O E tem a ver com o espessamento. Se um sinal evolui fica mais grosso, sim, ou sangra, ou dá comichão, ou fica com uma espessura completamente diferente, devemos suspeitar que aquele sinal está a evoluir para qualquer lado. E, portanto, devemos ir ao dermatologista para ver se é benigno, se é preciso tirar, se é uma coisa que eu posso ficar descansada. Porque hoje em dia, com estas técnicas, conseguimos adiar uma cirurgia. Antigamente, imagina, ao olho nu, que nós não tínhamos nem microscópio, nem tínhamos o dermatoscópio, olhávamos e víamos qualquer alteração, tirávamos o sinal. E há pessoas que têm imensos sinais nas costas ou pelo corpo, ficavam cheios de cicatrizes. Claro. Hoje em dia conseguimos adiar um bocadinho isso e dizer, olha, vamos avaliar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. A melhor altura para ver os sinais é quando o sinal não está pigmentado pelo sol, ou seja, 4 meses depois da exposição solar ou 4 meses antes da exposição solar. Agora será uma... Não, ainda não. Lá para janeiro seria uma boa altura. De janeiro até abril... Vamos ao espelho ver como é que fazemos, doutora. Vamos embora. Então agora vamos ensinar... muito obrigado pelas palmas. Nós até a andar recebemos palmas. Já vi, nós somos espetaculares. O que é que temos aqui? Temos aqui 2 espelhos. Então, temos 2 espelhos. O autoexame, para nós conhecermos a nossa pele, o fundamental é, e vou dizer aqui uma coisa, nós para vermos a pele não vou estar à frente de um espelho completamente vestida, não é? Temos de estar completamente nu à frente do espelho, sim, para avaliar a pele. Muitas vezes.
Faz muitas vezes. Sim, e faço aquelas A mim coisas. também é assim, como acontece. Antes de me vestir. E continua. portanto, à frente de um espelho, que pode ser assim comprido ou curto, o que vale é que o mais importante é nós observarmos bem e conhecermos a pele na cara, no nosso pescoço, na parte da frente, na cara, no pescoço, no tronco, na parte da frente das pernas e olharmos assim para os pés a ver se conhecemos um bocadinho a pele. Um espelho é muito importante também para nós vermos o antebraço. Por exemplo, esta posição assim à frente do espelho permite-me ver com muita facilidade os sinais aqui. Assim, vejo estes sinais aqui. E depois observo-me bem a palma da mão e consideramos, nunca esquecer, que um dedo tem 4 faces. 1, 2, 3 e 4. E observar com muita atenção se existe alguma coisa, uma pinta castanha, uma pinta preta que aparece. A outra coisa é, já que vimos a parte da frente do corpo, vamos ver a parte de trás. E como é que eu vejo a parte de trás? Eu uso um espelho pequenino e olho para o espelho grande e consigo observar a parte de trás do meu corpo refletido no espelho. Mais ou menos, tentamos observar com algum pormenor. Vemos a nuca com este espelho, vemos as costas, vemos as nádegas e a parte de trás das pernas. Também é muito importante a planta do pé e a parte de trás desta perna para ver com mais pormenor. Como é que nós podemos fazer? Usamos um banco. Cuidado, até. É muito sexy, Alexandre. É muito sexy. Não consigo evitar. Não consigo evitar. Merece um aplauso. Merece um aplauso. As coisas... Aqui um autoexame pode dar origem a uma linda relação. Então, ponho o pé em cima do banco. Sim. E observo com muita facilidade, com o espelho por baixo, se existe algum outro sinal que apareça. Sim. Depois, sento-me no banco. Cuidado com esse banco, isso não me inspira muita confiança. Sento-me e Jesus. observo com facilidade o pé. Se nós não conseguirmos, às vezes há pessoas que têm artrose ou que têm alguma dificuldade na mobilização, pode eventualmente usar o espelho para ver a planta do pé. Portanto, o espelho pequeno vai permitir-nos aceder a determinadas zonas difíceis. Há uma outra zona, outro sítio, que é no couro cabeludo. É um bocadinho mais difícil. E o que nós podemos fazer é usar um secador que faça uns riscos no couro cabeludo e que, com alguma facilidade, nós conseguimos ver se existe algum sinal. Mas aconselho que no couro cabeludo peçam à cabeleireira ou uma amiga, uma vez de 6 em 6 meses, ou um amigo, que veja se tem algum sinal suspeito. E, sobretudo, quando uma pessoa tem uma comichão numa determinada zona, vê se existe o aparecimento de algum sinal. Muito bem. Isto é tudo. O que é que diria à minha mulher se entrasse na casa de banho e me apanhasse assim? Estavas a fazer um autoexame de outras zonas. É uma grande desculpa. Muito bem. Um aplauso, venham para aqui os dois, vá. 766, 300, o prémio da manhã, 5.000 euros. E sem qualquer tipo de dificuldade, constata-se que é um excelente investimento. Temos 5.000 euros hoje para dar, porque é sexta-feira mágica, 60 cêntimos mais IVA, é então o preço da chamada para chegar cá. Depois é o computador que escolhe, tem que ter 18 anos, não se esqueça, para poder participar. E já agora, se puder consultar o regulamento, faz todo sentido. Portanto, já sabe, estamos aqui de manhã a dar 5.000 euros e à tarde fica inscrito também, quando se inscreve de manhã, para o prémio da tarde. Portanto, à tarde estamos a dar 10.000 e é fantástico. Exatamente. À tarde, o João Baião e André Rodrigues vão dar a alguém 10.000 euros e pode ser muito bem alguém que ligou durante a manhã, porque à sexta-feira a particularidade do nosso passatempo é essa e daí o número ser especial também, que é o 760 100 300, porque ligando durante a manhã não está a inscrever-se naturalmente e obviamente no passatempo da manhã, nós vamos dar 5.000 euros bem perto das 13, portanto está a inscrever-se para esse passatempo, mas também está a inscrever o seu número de telefone no passatempo da tarde, portanto mesmo que não seja selecionado durante a manhã, ainda há uma hipótese de ganhar uns 10.000 euros à tarde, porque tal como qualquer pessoa que só liga à tarde, que só liga a televisão à tarde e que só lhe apetece ligar à tarde,
está também você inscrito porque ligou de manhã, portanto as possibilidades são as mesmas, porque lá está, que quanto mais ligar, mais probabilidades tem de vir a ser o selecionado. Acha que sim? Faz-lhe sentido? Costuma guardar-se para ligar uma vez por semana, então sugiro que ligar sexta-feira, porque então com 60 cêntimos mais IVA está a concorrer aos 5.000 de manhã, aos 10.000 à tarde, tudo junto, está a concorrer, feitas as contas, a 15.000 euros. 760, 100, 300. Muito bem, Júlia. Vamos agora falar de outro autoexame que se calhar desconhece. É o da boca. Pois é tão importante quanto os outros e do que já falámos. Mas como é que se faz, Dr. Pedro Ferreira Lopes? Diga lá, como é que se faz? Antes de mais, é importante as pessoas terem em consideração que o autoexame da boca é muito importante. Porquê? Porque cerca de 7% dos tumores malignos são da cavidade oral e desses existe uma grande incidência de mortalidade. São perigosos mesmo, são muito perigosos. Muito perigosos. Portanto, o importante nestes casos é o diagnóstico precoce. Conseguindo detectar precocemente este tipo de tumores, vamos conseguir melhorar substancialmente o prognóstico da situação. Daí ser muito importante as pessoas, idealmente 3 em 3 meses, fazerem este autoexame. Entretanto, existem fatores que agravam o cancro oral, como o álcool, o tabaco. Quando é em associação, aumenta, combinação aumenta exponencialmente. Entretanto, a má higiene oral e o HPV, portanto, o papilomavírus. Entretanto, como é que fazemos este autoexame? Primeiro temos de ter noção que temos umas imagens que já agora podemos ir mostrando. Vamos então colocar as imagens. Exato, para ajudar. Pronto. Aqui está. Aqui, como podemos ver, está a mostrar sumariamente como é que nós podemos avaliar a nossa cavidade oral. Temos aquela zona anterior da gengiva, o lábio, a língua, o palato, a mucosa jugal, portanto, que é a bochecha. A língua temos que ver 3 zonas. Agora podemos começar ponto a ponto para mostrar como é que a pessoa em casa pode fazer, exatamente. O importante é termos um espelho, uma zona bem iluminada, que poderá ser até no espelho da casa de banho, desde que tenhamos uma boa iluminação. Então o que é que vamos fazer? Vamos puxar o lábio, vamos palpar a estrutura do lábio para tentarmos ter a ideia se existem nódulos ou certas zonas com alteração da sua densidade e na cor. Portanto, vamos tentar avaliar lesões com alteração de cor. Pode ser vermelha, pode ser escura, preta, e daí muita atenção para os tais melanomas que também existem na cavidade oral e são muito graves, portanto, e têm uma taxa de mortalidade elevadíssima, daí temos que avaliar muito bem essas situações. Portanto, o lábio é importante avaliar. Podemos passar ao seguinte. Vamos ao seguinte agora para ver, então. Temos aqui... Estas imagens, peço desculpa, estas imagens não são muito bonitas, mas são indispensáveis. É importantíssimo, exatamente. É o que é. Só para quem chegou agora e achar que aquilo não são bonitas estas imagens? Então espera para ver onde vamos a seguir. Vamos ver então a imagem. Aqui temos a mucosa jugal, portanto, a bochecha. A bochecha, mostra lá a bochecha. Temos que avaliar igualmente a cor, a alteração portanto, da densidade. Importante também, existem por vezes lesões que se aparentam com aftas. Se permanecerem na boca mais de 15 dias, atenção, ir a um dentista para avaliar essa lesão, que poderá ser um carcinoma, daí ser muito importante essa avaliação. Vamos passar à imagem seguinte. Temos a avaliação da língua, neste caso o dorso da língua, portanto temos que ver toda a estrutura da língua que poderá estar mais esbranquiçada ou não, tendo a ver com a acumulação de detritos na zona da língua, de ser importante também haver uma higiene oral da própria língua, portanto escovar a língua. Da zona lateral da língua, isto é muito importante porque existem lesões que estão muito atrás na zona da língua, daí ser importante, um truque também que pode ser usado é agarrar com uma compressa a língua, porque a língua como está úmida escorrega, não é? Portanto, agarrar com uma compressa para conseguir puxar bem a língua para fora e determinar na zona lateral da língua se existe algum tipo de lesões. Nesta zona poderão também estar associadas próteses mal adaptadas ou dentes com zonas aguçadas. Aqui também é importante o ventre da língua, portanto por baixo da língua. Vamos avaliar toda a estrutura para ver se existe alguma alteração, inclusive também no pavimento da boca, portanto que é naquela zona entre os dentes e a língua. Podem mudar. Agora vamos mudar, vamos para o palato. Não é? No palato temos o palato mole chamado céu da boca. E o céu da boca, exatamente. Temos o palato duro e o palato mole. O palato mole é aquela zona ali, cerca de 1,5 cm ali da zona da úvula. Daí ser importante avaliar quer uma zona, quer outra. Esse tipo de alterações também acontecem como no resto da cavidade oral. E penso que
Ok, isto é ver a zona das amígdalas, daí ser importante. Podemos usar, portanto, para conseguir ver bem as amígdalas, uma colher daquele... um pouco, exatamente. Caso que uma pessoa que não consiga avaliar sem ser assim, pronto, é uma ajuda para conseguir entender. Outra situação é ver se existem nódulos na zona do pescoço, portanto, também se pode ver na zona inferior da mandíbula, portanto, nesta zona, não só no pescoço, mas toda esta zona e na zona do pescoço, fazer uma palpação para ver se existe algum tipo de nódulos e alterações. Se existir, também se deve ver? Convém ir ver. Convém ver, muito bem. Portanto, é este o autoexame então que se deve fazer? Sim, na parte da cavidade oral. A parte da cavidade oral. Mais alguma informação? É assim, também uma coisa que podemos fazer é um exame aos dentes. Obviamente que o ideal é ir de 6 em 6 meses ao dentista para fazer uma higiene oral e uma avaliação, mas uma alteração na sensibilidade dentária, uma alteração de dor à mastigação pode significar que tem alguma situação de cárie ou de algum quisto associado a um dente que pode estar a levar a esse tipo de alteração e daí ser importante a pessoa fazer uma avaliação no médico dentista. Queria só referir que uma lesão esbranquiçada, ou nacarada, como nós chamamos, também é importante. Pode ser um líquen plano, mas pode ser o início de uma evolução de um cancro, um espinhoso solar, a nível da boca, que tem uma... é fatal. É grave, é muito grave. Muito grave. Só acrescentar em relação a este aspecto dos nódulos que o Pedro referia na zona do pescoço. É muito frequente os doentes aparecerem no consultório porque têm gânglios aumentados e é bom que o faça porque vão palpando o corpo e sentem que há gânglios aumentados. Muitas vezes os gânglios aumentados é preciso contextualizar, porque se a pessoa teve um processo infeccioso ou inflamatório recente, os gânglios estão aumentados de uma forma apenas reativa. Os gânglios linfáticos não são mais do que localização de células de defesa e, portanto, eles são estimulados sempre que nós temos um processo inflamatório ou infeccioso no nosso organismo. Portanto, se houve uma constipação, se houve uma gripe, se houve um processo de infecção dentária, ou existe, às vezes é a primeira manifestação, são mesmo esses nódulos. Ou se existe algum processo infeccioso no organismo, esses gânglios vão ficar aumentados, muitas vezes dolorosos, e a resolução do processo normalmente não corresponde ao desaparecimento dos gânglios. Ou seja, a pessoa vai ter pelo menos durante 3 até 5 semanas os gânglios palpáveis e quanto mais palpar, quanto mais mexer, mais tempo eles vão demorar a desaparecer. Portanto, não criar também grande alarmismo em torno da questão dos gânglios. Eu estava a dizer, é mais uma situação que não existe nada aparente que justifique aquela alteração ganglionar e sim é importante a pessoa estar atenta. Muito bem, vamos então agora a outro tipo de autoexame. Exatamente. Mais masculino. Mais masculino. E agora sim o Jota. É para vocês verem a diferença entre apresentadora e apresentador. Já falámos em vários autoexames que deve fazer com regularidade e peço a sua atenção para o que se segue. Muitos diagnósticos podem ser feitos precocemente se cada um de nós tiver o cuidado de se examinar. Tão importante quanto o autoexame da mama é, lá está, o autoexame dos testículos. Doutor Pedro, passamos ali ao boneco? Passamos. Ao boneco? Ainda não. Não, vamos nas calminhas, vamos nas calmas. Eu queria reforçar, isto é um aspecto importante, falámos do autoexame da mama na mulher, mas... Vamos desequipar. Falámos do autoexame da mama na mulher, mas é muito importante reforçar que o homem também tem mama. E, portanto, é muito importante que os homens também façam autoexame da mama. Não têm uma glândula mamária tão desenvolvida como a mulher, mas devem fazer a palpação para perceber se existem nódulos, se existem algumas alterações que precisem de ser esclarecidas e investigadas. A par desse exame da mama, todos os homens devem fazer... Isto vai ser um grande momento de televisão, João Paulo. Vai ser. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Duas dúvidas. Eu não sei se o senhor se vai entusiasmar porque nós estamos a fazer o autoexame e tivemos aqui dúvidas na posição a adotar. Porque o autoexame devia ser assim, não era muito bonito. E então resolvemos fazer de lado. Aguenta, Jota. Faz o teu melhor, está bem? Como dizia a minha mãe, control yourself. Não, eu olho para isto como uma máquina de finos. Bem, vamos ao autoexame. Vamos ao autoexame, faz favor. O autoexame do testículo é muito importante e é tão importante como o autoexame da mama, até porque os tumores do testículo são relativamente frequentes, sobretudo em estadios, em idades muito jovens. Estamos a falar de tumores que podem surgir entre os 15 e os 25 anos e depois numa fase mais avançada. E, portanto, quando falamos de autoexame, nas mulheres associamos a uma fase mais tardia da vida, o que também não é verdade, e no homem ele deve começar na adolescência.
É muito importante que os rapazes se olhem ao espelho, se o façam de forma regular e aprendam a reconhecer o seu corpo e não fiquem alarmados também com alterações que são fisiológicas. Ou seja, os testículos têm tamanhos diferentes e têm posições no escroto também diferentes. Ou seja, uma bolsa do escroto é mais descaída do que a outra. Isso não traduz doença, é normal e não deve ser motivo de alarme. E isto passa por uma conversa, por alguma abertura dos pais com os filhos e que haja também alguma proximidade com o médico assistente, que vai ter a intimidade e a confiança suficiente com o jovem para discutir com ele algumas alterações sem qualquer vergonha. E ainda por cima hoje, o nosso médico, hoje em dia o pediatra acompanha-nos até à meia-idade. Exatamente. Portanto, muito importante observar é fazer esta observação que deve ser mensal depois do banho, porque com a água quente há um relaxamento dos tecidos e, portanto, qualquer tumefação é mais facilmente palpável, qualquer endurecimento é mais facilmente palpável. É muito importante fazer esta palpação. Isto não vai ser fácil. Utilizando as duas mãos. E utilizando as duas mãos, vamos pôr uma mão por baixo. Quer que eu desvie? Desvia lá. Já agora. Não, continua. Por favor. Querem ajuda? Doutor, quer dar uma mãozinha? Eu vou ajudar. Mantenho-me séria. Jota Maria, vamos Portanto, então. Vamos lá. Podemos observar Estamos em contexto clínico. os dois testículos em separado, ou seja, colocar uma mão por trás do escroto para o testículo ficar na nossa mão e com a outra mão palparmos, usando o polegar e os outros dedos, para ver, eu vou desviar assim um bocadinho de lado, se existe alguma alteração da estrutura do testículo ou se há alguma zona que é dolorosa. Nós, por trás do testículo, aqui na zona posterior, temos uma estrutura que é o epidídimo, onde são armazenados os espermatozoides que são produzidos. E às vezes pode haver alguma tumefação ou algum endurecimento aqui por trás, nesta zona, que traduz o tal epidídimo. Ele é palpável e, portanto, não confundir estruturas que são anatómicas, fisiológicas do nosso corpo com alguma alteração patológica. Portanto, deve ser feita a palpação, ver se existe alguma zona que tenha algum endurecimento, se existe dor à palpação e depois fazer exatamente o mesmo para o lado contrário. Claro. Portanto, usar assim e fazer a palpação do testículo para identificar massas, zonas de endurecimento. E fazer em todos os planos, ou seja, tal como vimos há bocadinho em relação à mama, tínhamos os 4 quadrantes, no testículo também devemos palpar todas as zonas. E já que estamos na zona genital, fazer também uma inspeção do pénis para ver se existem aparecimento de manchas que podem traduzir muitas vezes lesões provocadas pelo HPV, que são extraordinariamente importantes de ser tratadas precocemente, porque senão vai haver uma contaminação da parceira sexual e, portanto, é muito importante fazer essa inspeção e procurar um médico. Não esquecer também a região inguinal, ou seja, a zona das virilhas, porque pode haver também gânglios linfáticos aumentados de tamanho que precisam ser estudados e, portanto, todas essas alterações são importantes de ser observadas. Grande aplauso, estiveram tão bem. Doutor, Tão bem, era tão fácil. Não sei se o doutor quer terminar de... Não, eu tenho aqui... Eu antes... Quer dizer mais alguma coisa, Pedro? Não, temos aqui uma pergunta... Apareceram muitas perguntas e há aqui uma senhora que coloca uma questão que ainda tem a ver com as mamografias e eu acho que é importante respondermos-lhe que é a sua dona Maria Elizabeth, que diz: tenho 70 anos, a minha médica de família disse-me que já não tenho que fazer mais mamografias porque não é preciso. Todas as minhas amigas fazem e ficaram admiradíssimas com isto. Existem algumas normas de orientação clínicas relativamente à realização de mamografias e, portanto, tem que se perceber o contexto da mulher em relação aos seus fatores de risco e àquilo que foram também... Mas há uma idade para deixar de fazer, como há uma idade para começar a fazer? Eu não defendo isso. Eu acho que deve-se fazer, mesmo que seja em intervalos mais espaçados, que se deve manter uma vigilância, porque o cancro da mama pode aparecer em qualquer idade, mesmo que seja uma situação rara, deve ser sempre avaliado e se detectado precocemente, naturalmente que o tratamento é mais favorável. Portanto, como os sinais também, tal como os sinais, há pessoas que não apanham sol, mas de qualquer forma os sinais podem evoluir e podem já ter levado com o sol durante muito tempo e evoluir. Então, vamos conversar com o médico. Portanto, na cavidade oral, igual, a idade, tem que, mesmo a pessoa que não tenha dentes, que use próteses, tem que fazer uma avaliação da cavidade oral. Temos aqui uma menina que tem um piercing na língua e pergunta o que é que deve fazer em relação ao piercing na língua na questão do autoexame. Não sei isto é assim, olha, o piercing da língua, tenho a ideia que é dos poucos que tem uma contraindicação absoluta. Okay? Porquê? Porque a língua é uma zona altamente contaminada a nível bacteriano e um piercing na língua vai fazer com que haja uma invasão continuada de bactérias daquela zona onde é feito o furo. O piercing da língua pode levar a situações de
inclusive de endocardites bacterianas, devido a uma contaminação continuada da corrente sanguínea. Essas bactérias podem se alojar no coração e provocar situações graves. Isa, espero que esteja a ouvir isto tudo, não é? Isa Sousa, espero que esteja a ouvir o doutor. Eu sempre me aparece alguém na clínica com piercing na língua, a primeira coisa que eu digo e que aconselho é retirar e deixar de usar, porque na realidade existe uma contraindicação absoluta em relação à utilização de piercing na língua. Pronto. Quanto a isto, e caso ela não tire, estando ciente dos riscos que corre, é importante que faça na mesma uma avaliação da cavidade oral, da zona do piercing, obviamente, para reduzir a existência de infecções naquela zona. E traumatismo também local, repetido em determinadas zonas, também pode induzir em cancro. Claro, porque depois há pessoas que têm o piercing, e é como está a dizer Alexandra, que o tipo de traumatismo, por exemplo, uma prótese mal adaptada e uma lesão continuada no mesmo sítio pode levar a um cancro e também ser Pronto, então ficou aqui esclarecido. Um grande aplauso para os doutores por um dia que era difícil de passar a informação. Nada disso, sabe? Não é nada, mas correu muito bem, muito obrigada. Às vezes a brincar também vamos dando as informações. Ora, muito bem, Jota, explica qual é o nosso e-mail. Muito bem, os doutores@sic.pt é então o e-mail para onde podem enviar as suas perguntas, comentários e sugestões. Os doutores regressam na próxima semana com mais dicas e conselhos médicos e por isso mais um aplauso para os nossos doutores. E nós vamos a um recado, não é? Vamos embora. Vamos embora. Somos os dois. Vamos os